Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando aqui mais um podcast Arquitetura Interativa. Hoje, vocês estão vendo que hoje nós temos uma carinha nova aqui no nosso podcast. Minha querida Nicole Dias, bem-vinda. E hoje ela vai estar aqui comigo aqui para fazer esse podcast sensacional. Bem-vinda, obrigado. Estou muito feliz pela sua presença, viu? Que legal. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada, lisonjeada pelo convite. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Com certeza tenho bastante para somar e quero muito que vocês somem na minha vida também. É isso aí. Hoje a nossa convidada ela é especial, né? Com certeza. Mais ela... do que isso, né? Mais do que isso. Mais do que isso. Tem uma carreira aí muito boa, um contexto de trabalho que, olha, é incrível. Acho que é o trabalho que ela faz, é o que... em termos, a gente fala, traz paz para nós, né? Ah, isso é maravilhoso. E tudo que a gente quer é paz, né? É paz de espírito. Isso exatamente. mesmo. E o trabalho dela tem total ligação com isso. Que legal. Então, vamos apresentar a nossa anfitriã de hoje, né? Nossa querida Cris Peroli. Boa noite, pessoal. Bem-vinda. Uma honra, Vinícius, Nicole, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito animada desde o início com essa oportunidade de falar do nosso trabalho, falar do design biofílico. E lógico que a gente sabe que as redes sociais, né, os canais hoje são as fontes de informação mais usadas hoje. Então, para mim, está sendo uma honra. Muito obrigada. A gente que agradece. E assim, até para a gente iniciar, conta para a gente assim, como que foi o teu início, né, que você... lá atrás um pouquinho, só para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, sim. Como que foi essa sua trajetória até chegar hoje aí na Totem Arquitetura, para quem não sabe, que é o escritório da Cris, né, que graças a Deus aí vem fazendo um trabalho tão bom, tão legal. E conta pra gente aí como que foi esse teu início de caminhada aí, de jornada. Então, o meu início, eu comecei fazia faculdade de psicologia na época, e aí fui trabalhar numa loja de móveis de alto padrão na minha cidade. Uhum. E isso em 2011, 2010, 2011. E aí fui trabalhar, eu comecei a tentar, porque eu não conseguia fazer o link com o que eu gostava de fazer na psico com o que eu fazia ali na parte de vendas. E aí, de repente, comecei a me apaixonar pela área, né? Pelo fato de poder atender às necessidades das pessoas indicando produtos que tinham a ver com os fatores de personalidade, identidade delas, né? Sempre com esse olhar, desde o início, acho que esse foi o meu diferencial como vendedora na época, né? De atender, sempre ter um atendimento muito personalizado, sempre com foco nas pessoas, né? Não só nos produtos, né? Mas nas pessoas, um olhar. E aí, depois tranquei a faculdade, falei, vou pensar um pouco mais. Chegou na época do TCC, 4º ano de psico, vou trancar a faculdade para pensar melhor no tema do TCC. Longe, né? Foi até longe, exatamente. Foi até... Porque geralmente o pessoal não vai nem no... Só que ela era vendedora, meu querido. Quem trabalha com venda, esquece. Mencionou bem. E aí fui até o 4º ano ali, aí tranquei, falei, vou voltar, ano que vem eu volto e tal. E... Não voltei. Não voltou. Mas aí depois fui fazer design de interiores. E aí me encantei. Que legal. Continuei trabalhando na área, né? Trabalhei mais alguns anos com a parte de vendas, né? De móveis, sempre com foco em móveis. E aí depois, em 2015, decidi que eu queria trabalhar solo. Foi uma aventura, né? Porque o início para todo mundo loucura, né? É uma loucura. Total. Acho que se eu tivesse um pouquinho de juízo que eu tenho hoje, talvez eu não teria tido a coragem que eu tive, sabe? Aquela coisa. Ela foi com a cara e com a coragem, mas foi. Não teria. Mas eu falei, não, eu vou, né, tal. E fui. Só um momento. Pode beber, fica à vontade.
Aí fui ali, peguei o meu primeiro cliente, fui fazendo o trabalho. E os caminhos foram se abrindo, né? Porque As um coisas vai foram se indicando o outro, mostrando. né? Vai dando. um contato ali, um contato aqui. Exatamente. E aí você vai vendo que realmente é aquilo que você quer, então aquilo vai se abrindo de uma forma que você fala, é isso, me encontrei, me achei. E vai se abrindo porque é aquilo, né? Sim. Muito legal. Aí fiquei um tempinho trabalhando solo, depois fiz uma sociedade que durou pouco, não fui muito pra frente, desfiz e continuei trabalhando sozinha. Aí foi quando comecei a pegar clientes de alto padrão, né? Imóveis maiores, né? Clientes residenciais, projetos comerciais e tal. E em 2018 eu conheci hoje meu sócio e esposo, o Renan. Que legal, né? muito bom. Conheci numa obra, né? Que eu tava fazendo. Não seria diferente, né? Tava me ajudando a resolver um problema. Muito sério, muito assim, super, né? Com toda aquela Fechadão. seriedade, tanto é que eu demorei para identificar se realmente Sim. ele tinha se interessado por mim. Mas depois acabou legal. que, né? Enfim, estamos aí, casamos ano passado. Graças a Deus. E aí já vai para 6 anos juntos. E aí, em 2020, logo saindo da pandemia, né? No meio da pandemia, né? Em novembro, a gente estava no meio da pandemia. Aí decidimos formalizar o Totum. Abrir legal. o Totum, né? Sim. Formalizar ele. E aí, o escritório está desde então. Nós Que estamos em legal. 2024, né? E conta um pouquinho por que Totum? Da Então, onde a veio origem esse do nome, a gente ficou um longo tempo fazendo uma Inspiração, né, do pesquisa. nome, né, que é... Eu falo porque, assim, gente, o nome de uma empresa ela é muito importante. Sim. Real mesmo. Sim. Né? Então, é ela que chega primeiro. Então, eu gosto muito de saber a origem dos nomes e Claro. fala pra gente um pouquinho. Faz sentido. Totum, a gente ficou um longo tempo fazendo uma pesquisa, tanto é que assim, o motivo de ter demorado tanto para formalizar foi porque a gente não sabia o nome que a gente queria colocar e tal. Então, acho que estava em um processo de amadurecimento das ideias, do conceito do que a gente queria, né? E aí eu falei, eu queria uma palavra que representasse totalidade. Daquilo que não é Bom. separado, aquilo que é junto, né? E aí comecei a procurar umas palavras em latim e aí encontrei totum em latim. Aí, pessoal, Que fica a dica pra vocês, né? Procurem totalidade. palavras, né, que tem tragam a ver significado. com a Que pessoa, tem. com você, né? Com Porque e a idealização do Totum foi justamente unir as 3 áreas de conhecimento, né, que produz é um produto intelectual, né? Sim. Que são os projetos, né, e tudo. Então queríamos unir a arquitetura, interiores e engenharia. Muito bom. E aí foi onde surgiu a ideia. Hoje a gente tem as 3 áreas ali que se conversam diariamente, sem ter aquela de não tudo vai ligado, colocar. tá tudo ligado, né? A gente se Tem a consegue conexão, né? Tem se que ter a conexão. alinhar. Tem Né? Então, planejamento. lá no escritório E também quem tem. sai beneficiado com isso, com certeza, é o cliente, né? Porque quando ele tem ali a engenharia, a arquitetura e o designer, é maravilhoso. Sim. Exato. Né? Porque ele não precisa ficar procurando outros profissionais fora dali, né? Eu sempre falo que o melhor dos mundos, tanto para nós, né, que estamos aqui como profissionais, quanto para, né, o cliente, se ele pega uma empresa que faz tudo de uma vez, ele tem muito menos dor de cabeça. Sim. Porque você pega um aqui, cada empresa trabalha de uma forma diferente. Então, isso é muito bom. A gente, com esse olhar, por exemplo, hoje a gente entregou um projeto executivo para um cliente que ele é engenheiro do metrô. Então, Nossa, que legal. e super criterioso, né? Quando que a esposa que entrou em contato primeiro, pediu um orçamento, aí ela ficou assim, meu esposo quer conhecer. Aí foram lá no escritório e tal. Aí ele quis ver, a gente abriu prancha de projeto executivo, os nossos projetos, modéstia à parte, são muito bem elaborados. Né? Muito técnicos, né? Com muita informação, muito completos. Hoje a gente entregou o projeto dele e ficamos super felizes, porque ele realmente também ficou feliz com o que ele viu, porque uma coisa é você ver projeto de outra pessoa, né? Exato. E outra coisa é você ver o seu projeto sob a qualidade que você tinha visto anteriormente. E aí a gente tem, coincidentemente, fechado muito projeto para pessoas da área de engenharia também. Né? O esposo é engenheiro, né? Tem sempre... Isso é muito legal. Pessoas que têm um conhecimento
técnico também. Porque precisa, né? Precisa, Nossa, com certeza. Com a certeza. gente tem que ter essa galera aí auxiliando, porque é muita coisa, né? A arquitetura, o designer, eu falo que os arquitetos mesmo, eles são gerenciadores de problemas. Sim. Você pega uma obra, ela tem um problema do começo, meio e fim, mas é isso, é sobre isso. O cliente, ele contrata nós profissionais para a gente poder administrar aqueles problemas, porque nunca uma obra não vai ter problema. O que a gente faz, né, na fase de projeto é fazer o máximo para evitar todos os problemas com uma especificação, detalhamento bem feito. Porque até, né, na época que eu comecei a trabalhar, a gente às vezes pegava alguns projetos que vinha com uma qualidade técnica muito ruim, muito rasa, né? E às vezes, assim, uma pessoa que não tem uma formação de arquitetura, em interiores ou engenharia, não conseguia fazer uma leitura fácil daquele projeto. Lá no escritório a gente tenta fazer, né? Executa esses projetos já para que uma mão de obra que às vezes não tem um nível superior, vamos falar assim, né? Que ali tem um nível mais técnico, também consiga fazer a leitura daquilo com qualidade. Então, legenda, cores, né? As formas, os detalhes, o tamanho das letras, né, os destaques, tudo voltado para que a mão de obra consiga fazer a interpretação. E a gente tem percebido que depois que a gente teve essa sacada e começou a ir cada vez mais nessa linha, os problemas na execução da obra quase que vão diminuindo, a gente vai sanando esses problemas, né? Por quê? Porque a intenção é estar um passo à frente mesmo. Né? Então, quando a gente começa a pegar equipes que entende melhor, né, que até aquele profissional que está ali na obra, se ele é uma pessoa que ele tem intenção de crescer, ele vai melhorar o trabalho dele, mesmo que ele é um empreiteiro, não importa. Né? Então, se a gente capta essas pessoas que têm intenção de crescer, evoluir, entender, não é porque eu sou um empreiteiro, às vezes um pouco mais simples, ou até um mestre de obras. Se você pega pessoas capacitadas, flui, o negócio flui. Sim. E daí a importância da gente fazer boas parcerias, né? A gente conhecer cada prestador que está entrando numa obra. Sim. Isso é muito importante. A gente faz essa curadoria também. Isso é muito importante. Lá no escritório, já para evitar que esses tipos de tais problemas venham a acontecer. É lógico que a gente faz algo que é preventivo. Claro. Né? E tudo que você faz para prevenir não garante 100%. Mas ele tem um percentual bem maior do que se você não tivesse esse olhar. A probabilidade é menor. Vai diminuindo. Sim. Então, isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha na apresentação da Cris? Ó, gente, para vocês que estão assistindo, é importante. Esse conceito que a Cris vai trazer aqui hoje, que é basicamente, acho que é tudo, né? A natureza, acho que ela está ligada, ela tem que estar... Eu falo que a natureza tem que estar em todos os elementos da nossa vida. Com certeza. Porque... ela traz harmonia, traz mais respeito, você consegue dar mais valor para coisas que você às vezes não dá, né? Então acho que esse conceito biofílico, né, que você está trazendo, acho que tem uma importância muito bacana. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto. Não, e faz todo sentido. Faz todo sentido, né? E vocês vão ver como faz sentido. Muito. Porque é comprovado, pessoal. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Fiquem até o final que vocês vão gostar. Vamos lá? Pode passar para o próximo slide. Então, como que o design biofílico ele pode, né, impactar, melhorar a nossa qualidade de vida, né? Em 2020, a gente teve um episódio, né, de pandemia aí. Caos, né, vamos dizer. Em que as pessoas, no enclausuramento, perceberam a necessidade de a deficiência dos ambientes em questão de bem-estar, questão de iluminação, ventilação, e perceberam o impacto que dá, né, que causou o fato delas não terem olhado para esse aspecto dos ambientes, né? Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Que é a biofilia? Acho que é importante esclarecer, né? A palavra biofilia, ela tem origem etimológica no grego, que significa nada mais do que amor pela vida, né? Então, acho que isso já traduz bem. Total. E vocês vão ver que lá na frente essa expressão faz muito sentido também. E aí ela foi usada pela primeira vez em 64 por Erich Fromm, um psicanalista alemão, e depois pelo Edward
Wilson, que é um sociólogo, sociobiólogo, na verdade, né, que publicou o primeiro estudo de biofilia em 84. E aí, o que é o design biofílico dentro desse cenário, né? Ele é mais do que trazer só a questão de plantas, né? Muita gente associa muito. Então eu vou colocar um vaso para ficar biofílico. Vou colocar né? Então, hoje está sendo muito explorado, felizmente, né? Que as pessoas enxergam isso como um fator. E, de fato, a parte de paisagismo, planta, né? Plantas, elas são o carro-chefe, né? Da biofilia. Então, quando você pensa ali, como que eu vou tornar... Todo mundo já pensa primeiramente nas plantas, no paisagismo, né? Muito legal. Já remete a isso, ou né, imagens né? Mas não se resume só isso, só a colocar plantas, né? O objetivo da biofilia é trazer todos os elementos possíveis para criar um habitat salutar, vamos falar assim, que cause bem-estar e que melhore a qualidade de vida, né? Pode passar pro rapidinho. Será que você que está aí assistindo a gente, será que você sabe o que é um ambiente biofílico? Deixa aí nos comentários para a gente ter uma ideia antes que a gente avance para mostrar, porque tem mais espaços biofílicos, não é só planta, não é só natureza. Escreve aí, você sabe o que é um ambiente biofílico? Deixa aí nos comentários. Pode passar. Então, assim, trouxe alguns dados aqui para nós. A preocupação, né, do brasileiro em relação à saúde mental, em 2018, era de 18%. Pouquíssimo, baixíssimo, né? Era, quase nada. Né? Já em 2023, foi para 52%, triplicou. Um aumento aí bem significativo mesmo. Uma preocupação com aspectos de saúde mental, né? E aí, hoje, a gente conversa com pessoas, sempre tem alguém, ou a pessoa mesmo fala, eu tomo remédio para ansiedade, né? Ou conhece alguém da família, conhece alguém que toma, ou fala de algum amigo, ou algum familiar que faz uso de medicação, né? Então, se a gente pegar 10 pessoas, por exemplo, se você tira 6 que tomam, 4 não tomam. Mais ou menos isso. Né? 6, 7 tomam. Tem muita gente 6, 7 tomam. Eu ia falar isso agora. A tendência é as pessoas Tem um ponto positivo nisso, que é o fato das pessoas procurarem ajuda, né? Porque anos atrás existia um tabu muito grande a respeito da psiquiatria e psicologia. E aí, felizmente, hoje a gente vê que isso está sendo mais... visto com bons olhos, Visto com bons olhos, e as pessoas entendem que isso realmente é válido, um conhecimento que é válido. Até quebrando tabus, né? Porque isso era um tabu, né? As pessoas achavam que psicólogo, psicoterapia era coisa para doido, gente. Pra gente que tava com... Vamos falar, doido é o momento, é o mundo que a gente se vive hoje. Se a gente não souber viver e trazer esses ambientes biofílicos, não tem como a gente ter uma saúde mental. A gente tem que usar de todos os artifícios possíveis para melhorar a saúde mental, né? E aí, lógico que, dadas situações, psiquiatria, psicologia, mas a biofilia o design biofílico, ele vem como mais uma ferramenta, né? Principalmente para os ambientes de longa permanência, que é residência e trabalho. Então, lá no nosso escritório, a gente tem um escritório que tem os conceitos de biofilia aplicados. A gente privilegia a iluminação natural, fazemos uso de plantas, né, materiais que remetam, e a gente percebe, todas as pessoas que entram lá falam de como elas se sentem acolhidas, como elas relaxam, como elas gostam, acham bonito, ficam encantadas. Sem contar que a gente com certeza traz, né, um passarinho, um beija-flor, aquela coisa maravilhosa, né? A natureza chama a natureza. Sim. Isso é maravilhoso. Sim, com certeza. Bom, e aí também, aí trazendo mais dados, né? Em 2013, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, publicou um relatório indicando as diretrizes para que esse cenário de saúde mental aí, problemas de saúde mental, doenças mentais, né, crescentes, principalmente ansiedade, depressão, vendo, né, haja visto esse cenário, ela publicou algumas intervenções, né? Então, assim, dentre elas está remodelar os ambientes, reorganizar os entornos, mudar lugares, né, para impactar positivamente a saúde das pessoas. Então, ali não é
no curativo, né? Que a gente fala. Ela tá ali só, né? Então, remodelar o ambiente não vai necessariamente curar a doença, mas ele vai evitar e vai ajudar aquele paciente que está também. Com certeza. E vai evitar Exato. que as pessoas fiquem doentes, né? Sem dúvida. Bom, mais um dado ali, a ansiedade, 87% das empresas em 2023 registraram afastamento por questões de saúde mental, sendo 51% por ansiedade, né? Depois seguido de depressão com 17%, estresse 16% e síndrome de burnout com 14%. Que é alto, hein? Que é alto. Altíssimo. Né? Não é Então, pouco, assim, e aí a gente fala de questões aí de saúde, e vocês vão entender como que isso a gente vai desenvolvendo aí com a questão da biofilia, como que Você vê que o quais são os percentual dados. até ali um meio que na margem ali, né? Você vê que E veja só, você que assiste aqui o nosso canal, justamente, né, vendo os profissionais dessa Exatamente. mesma área, tá aí um ponto muito importante para você se especializar, né, Cris? Por quê? Porque você tem muito a ganhar, agregar na vida, né, dos seus futuros clientes. Então, um ponto muito importante. Acho que é muito legal, né? Exatamente. Eu fiz, em 2020 mesmo, né? Eu fiz um curso sobre o tema. Mas, como a maior parte das bibliografias estão todas em inglês, dá para você também baixar monografias, né? Então, assim, vai lá no Google Acadêmico, pesquisa, faz um trabalho de pesquisa, levanta esses temas, né? Tem, Sim. é mais escasso ainda, mas tem fontes seguras de informações a respeito dessa temática. E que dá para você fazer, dá para fazer a leitura correta e fazer a aplicabilidade disso nos projetos, né? Sem muito, assim, esforço, né? Sim. Sem precisar mudar totalmente os conceitos estéticos que você aprendeu na faculdade, suas preferências, né? Então, não tem a ver só... biofilia não tem a ver com o estilo de projeto, por exemplo, um neoclássico, um contemporâneo. Você pode aplicar uma biofilia dentro de um projeto contemporâneo, Qualquer, né? Você Qualquer. pode, Ele vai porque entrar não em tem a ver com o Qualquer estilo. um, Você vai exatamente. aplicar técnicas para fazer com que esse ambiente fique mais salutar. Show. Deixa eu passar para o próximo. Aí, mais alguns dados, né, que a gente tem já para introduzir para o próximo assunto, que é a gente nós estamos aí beirando 70%, né, em 2020, em 2050, a previsão é que 70% das pessoas morem em áreas urbanizadas, né? Então, de 55% hoje, que a gente tem cenário, vai para 70%. Então, isso significa que as pessoas estão morando dentro de lugares que... a famosa selva de pedra, né? É a selva de pedra, né? Literalmente. Asfalto, concreto, né? Metal, né? Barulho. Isso Ok. mesmo. Aí, ainda vem aí, seguido por uma pesquisa também publicada ali pela Organização Mundial de Saúde, que o Brasil foi considerado o segundo país mais depressivo da América Latina, o segundo país mais depressivo da América Latina, mas é o mais ansioso da América Latina. Caramba, Né? Então, que quando doideira, você né? vê, né, para pensar, você fala, então tá todo mundo ali meio em É. estado de alerta, né? Porque quando você fala de ansiedade, é isso, né? Tem várias... Ansiedade, acho que tanto a ansiedade quanto a depressão, elas meio caminham ali juntas, né? Acho que, na verdade, deve começar tudo com uma ansiedade, uma pequena ansiedade, aí o negócio vai funilando, Vai funilando, até chegar numa depressão, e aí por aí vai. Porque se a pessoa não tem, assim, pelo menos a depressão, ela tem ansiedade. Vai ter um outro ali que já, como você colocou bem, a ansiedade Na verdade, vai se intensificando e se existe torna um nível de ansiedade que ele que chega a uma depressão. que ele é considerado dentro do normal. É você ficar ansioso, por exemplo, eu ficar ansiosa para vir hoje aqui, ou às tá vezes dentro bate de uma uma perna, né? Ai, no dia a dia, tô um pouco ansiosa, normal, ok.
Mas tem ansiedades que... Depende muito de quantas vezes isso se repete, né? E como isso se manifesta na vida das pessoas, né? No que isso te interfere, né? Ainda fazendo um link com a psicologia, né? Tinha um professor que falava de uma palavra que eu nunca... uma sigla que eu nunca mais esqueci. Marcou em você. Marcou, assim. Ele falava assim, gente, todo o transtorno... Foi de ainda uma disciplina que chamava psicopatologia. Ele falava... Todo transtorno, ele tem que, para você identificar se ele realmente, você tem que passar por uma peneira. A peneira chama FID. Frequência, intensidade, duração, interferência. Professor Hamilton, se estiver me vendo aí por um acaso, guardei essa informação, nunca mais esqueci. Então, tudo que tem a frequência demais, interferência, duração, né? Ele acaba ali, dependendo da quantidade de que aquilo acontece, né? Aí você tem que avaliar. Então, sempre estar atento a esses fatores. Os benefícios do contato com a natureza, né? Geralmente dependem de repetidas experiências. Então, assim, não adianta você falar assim, eu vou ali no Parque Ibirapuera, no final de semana. Fazer uma caminhada, vou andar. Isso vai ser suficiente para resolver tudo. Não. Precisa ser repetido, precisa ter uma frequência. É isso que esses teóricos defendem, né? Então, isso que eles identificaram e defendem. Então, por isso que os ambientes de longa permanência se indica, que é casa e trabalho, se indica essas estratégias de biofilia, né? Os ambientes que a gente mais convive hoje não tem jeito, né? Não tem jeito. Você precisa mesmo. Sim. Pode passar para o próximo. Bom, e aí a gente vem falar dos principais benefícios do design biofílico, né? Partindo do princípio que a gente já possui uma conexão inata com a natureza, né? Desde criança ali, né? Então, assim, você vai num parque, você já se interessa pelo bichinho, pela plantinha, você gosta de brincar a criança gosta de mexer na terra, na areia, na água. Então, a gente já possui essa ligação, não é algo que alguém está inventando, né? Para, de repente, ser uma alternativa, uma ferramenta. É que a gente já tem. A gente já traz, né, com a gente isso, né? E se percebe que essa conexão que traz saúde e proporciona um desenvolvimento para que a gente consiga prosperar e ter a felicidade, né? Sim. Então, essa conexão ali contínua, ela viabiliza essa sensação. Sem contar que a gente tem aquela famosa memória afetiva, né? Que delícia. Bem frisado, né? Bem frisado. A biofilia também trabalha a questão da memória afetiva. Isso é muito bom. A gente vai falar um pouquinho disso também. Legal. Então, questão da redução do estresse, a diminuição da pressão arterial. Isso, né, hospitais hoje, vocês vão ver mais à frente, mas o hospital como, por exemplo, o Albert Einstein, já tem um projeto que está em viabilidade, talvez até já seja executado, né, não tive a oportunidade de estar lá, mas eu tive acesso ao projeto, trouxe aqui a imagem para vocês verem que eles fizeram um ambiente biofílico, lá um ambiente de integração, né, possivelmente, pelo que eu entendi no projeto, é uma área onde as pessoas ficam ali aguardando seus entes queridos ali, né? Então, eles fizeram justamente também para diminuir. Aí também, chega no hall, tem lá um quadro de árvore. Hoje em dia, você tem quadros, né? Esses dias mesmo eu fui fazer um exame lá, que eu também vou no Albert. A hora que eu cheguei, que eu vi aquela parede toda cheia de árvore, de planta, fora que tem umas orquídeas lindas lá também. Então, é isso. Eu falei, gente, que não parece nem um hospital, uma clínica. Clima, né? Ambiente, atmosfera, né? Você já fica assim, aí você senta lá, você fala assim, ai, que delícia, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, é aqui que quero ficar. Sim. E é lindo, e faz todo sentido, é maravilhoso. Porque parte dos problemas de saúde que a gente tem é dessa desconexão mesmo, né? É lógico que a gente, dentro da biofilia, a gente se limita a falar de algumas coisas, mas se a gente fosse aprofundar para outras áreas de estudo, tem outras indicações também, né, a respeito disso. Então, diminuição da pressão arterial, isso já foi comprovado, né? Pacientes que estão ali tratando doenças, tem uma recuperação mais acelerada, né? A sensação de relaxamento, melhoras cognitivas no ambiente de trabalho, um ambiente biofílico, ele propicia um ambiente que facilita raciocínio ali, né? No dia, desempenho das atividades, mais produtividade, maior criatividade, mais espiritualidade.
quando a gente fala espiritualidade, não é religiosidade, é mais conexão com aquilo que está ligado à sua fé. Então, Conectado ele te com facilita. o Criador, que é o que Deus criou aí, que é a natureza, nada mais que a natureza, né? Que facilita a sua integração com aquilo, com o seu Deus, né? Com aquilo que Isso. você considera. Recuperação mais acelerada em pessoas enfermas, conexões de melhor qualidade com outras pessoas, né? Então, nos projetos biofílicos também é uma premissa, né? Ali vocês vão ver depois que tem alguns critérios para que seja considerado um projeto biofílico, mas conexões de melhor qualidade com outras pessoas. Então, sempre voltado não para isolar as pessoas, né? Mas vocês podem ver que também dentro de projetos, com certeza você está falando do Einstein, mas possivelmente já deve ter outros exemplos da integração dos ambientes que estão derrubando as paredes, né? Para que as pessoas Tudo, se né? interajam ali, né? Melhora a evolução e aprendizado em crianças e aumento da percepção de segurança e conforto. Então, você chega num ambiente... É igual você acabou de falar. Você chegou num ambiente, num hospital, que você poderia ficar super agitada, mas você falou assim, nossa, isso aqui é bom. Te deu segurança, te deu conforto. Isso daí é comprovado cientificamente, né? Então, assim, vale a pena você que está aqui assistindo a gente. É uma abordagem maravilhosa, que vale a pena você investir nisso daí. E é um diferencial, né? Sim. Então, a gente precisa se atentar nessa questão da saúde, é um ponto muito importante. Inclusive, estou muito feliz com esse tema que a gente está abordando, porque é a conexão de verdade, com a natureza, com o Criador. Não é religião, igual a Cris falou. Exatamente. Que as pessoas confundem muito espiritualidade com religiosidade. Muito bom, Cris. Sim. Pode passar para o próximo, por favor. Eu vou pincelar rapidamente os 5 princípios fundamentais que estão do design biofílico, né? O que caracteriza um projeto biofílico, né? Então, se ele promove o envolvimento repetitivo sustentado com a natureza, então é aquilo. Não pode ser de vez em quando, tem que ser algo que você está ali diariamente. Né? Adaptar a vida humana ao mundo natural para aumentar a saúde, bem-estar, condicionamento e bem-estar. A saúde e condicionamento e bem-estar. Isso significa que também não faz sentido a gente colocar, tem que ser levado quando você se trata de um cliente, né, de uma família, de uma instituição, tem que ser levada em consideração todas as necessidades daquele grupo. Não adianta você querer colocar um tanque de carpas no meio de um escritório, né? Pode ser uma coisa absurda. Tem que ser algo que se adapte à vida humana, né? À rotina das pessoas, ao que elas precisam de fato desenvolver, né? Então, essa leitura ela tem que ser feita assertivamente, né? E com parcimônia para que não fique algo anti-usual, sabe? Aquela coisa tem que ser funcional, tem que saber se o cliente disfuncional. De fato ele vai cuidar daquilo, né? Porque uma coisa é ele vê um projeto legal e fala assim, tô pensando bem, eu quero um aquário, mas será que ele vai cuidar? Ou será que ele não vai denigrir mais ainda, né, a questão da... Vai atrapalhar a funcionalidade ali? Exato. Não vai criar um problema em vez de trazer, Ser né? uma utilidade vai acabar sendo... Tem que ser algo que realmente faça sentido para aquilo, né? Então, assim, quando você fala... Então, assim, rapidinho, esse estudo de cliente também, porque às vezes o cliente chega, né, pra gente e fala assim, olha, eu quero isso. Mas nem sempre dá para fazer isso. Então, é bom a gente estudar. Olha, vocês já têm, dando exemplo do peixe, vocês já é algo no dia a dia de vocês sabem cuidar, vai fazer sentido. Está na sua rotina, então, né, diariamente. É abordar isso, porque às vezes é só um capricho dele, que hoje, bonito no projeto, mas amanhã não é funcional, ele vai deixar ali e não vai ficar legal. Exato. E aí também inclui também essa questão, né, de fazer essa investigação junto do cliente, mas também a gente também tem a parcimônia para perceber que determinadas coisas que são muito boas, que a gente acha, né, maravilhosas, ideias mirabolantes que às vezes os profissionais da nossa área têm, são ótimas, né? Mas às vezes não são aplicáveis, né? Não são... Infelizmente, às vezes é lindo em foto, né? Em projeto, foto ali, tal.
na hora do que projeto. Na hora no funcional, no dia a dia. no dia a dia fica ruim. Não tem Então, aquela isso precisa continuidade, ser- fica fica inviável, inviável. exatamente. Vamos dar um exemplo aí de uma bancada em madeira para uma cozinha de alto fluxo, uma bancada para uma pia de madeira, uma cozinha de alto fluxo. Dependendo do que for, você tem que levar em consideração que aquela madeira vai precisar de um tratamento, né? Então isso tem que ser orientado. Então Exato. é só uma observação, né? Um dos pontos que a gente poderia, fora o tanque de carpas no meio do escritório, é um outro Sim. exemplo, tá? Encorajar vínculo emocional a ambientes e lugares especiais, que é o que você falou. Exato. Então, a biofilia, ela traz essa conexão com as memórias afetivas, né? Então, usar, por exemplo, eu tenho uma conexão muito forte com crochê na minha Que família, porque uma tia me ensinou a fazer, minha mãe sabe fazer, então eu desde pequenininha já peguei, então eu tenho uma conexão, então tudo que eu vejo de crochê, eu posso até não achar peça bonita, mas Quero me levar chama pra atenção, casa. Não me leva, chama mas queria levar pra casa. atenção, porque tem um Vou pegar. vínculo, então possivelmente, né, eu tenho em casa Faz alguns parte da tua elementos, história. e aí, né, se for fazer também um outro projeto de residencial pra gente, também vai incluir na decoração algumas peças, né, voltadas a isso, Isso. né? Então, e aí a gente tem que trazer isso porque é aquilo que nos conecta, né? Aquilo que faz a gente ter a sensação de pertencer àquele lugar que a gente tá. Então, não adianta eu ir lá e falar, nossa, essa almofada tá super na moda, mas peraí, não tem conexão nenhuma com isso. Vou colocar um quadro lá do Fred Mercury, mas quem é Fred Mercury, entendeu? Que conexão que eu tenho? Ou seja, Pode- as pessoas se deixam levar pelas, como você colocou, né? Pelas tendências, né? Tendência. Mas qual é o vínculo? Anos atrás estava muito em alta a questão de quadros em preto e branco ali, com Nossa. aplicações de strass. E aí colocavam as pontes de Manhattan, não sei o quê. Mas, gente, boa parte daquelas pessoas tenho certeza que não sabiam nem onde ficava a ponte de Manhattan. Porque era uma coisa muito replicável, assim, né? E aí a gente fala, poxa, mas será que essa pessoa sabe o significado disso aqui? Possivelmente não, porque foi uma coisa muito disseminada, né? Então não foi uma coisa feita exclusivamente para determinadas pessoas, nem um grupo, ou enfim, era uma coisa assim. Todo lugar que você via tinha um quadro, então virou uma febre. E essa febre por nos impulso, vamos distancia, dizer, né? nos distancia da identidade. Do personal, né? Daquilo que diz respeito a nós e a nossa família, né? E toda a nossa história. Então, a biofilia, ela também encoraja que a gente traga esses elementos, Sim. né? Traga a Traz nossa esses história. benefícios, Cores que né? você de fato gosta, se sente bem, se sente à vontade, né? Se identifica, né? identifica. Sim. Porque até para você fazer hoje um ambiente, né? Você paga um projeto, às vezes o arquiteto traz ali cores que você fala assim, ah, legal, gostei, mas, pô, será que são as cores que eu de fato gosto? Vai fazer sentido? Sim, Né? Se você olha e você se apaixonando, pô, legal, gostei. Mas eu já peguei projetos, já entrei em projetos assim que eu falo por mim, não pelo cliente, tá? Eu falo, Deus do céu, eu não conseguiria ficar aqui por muito tempo. Por quê? Porque ou é muito escuro, ou tem cores muito fortes. Eu, particularmente, não me identifico com, né? Sim. Mas, assim, cada projeto, de fato, tem que ser bem pensado no cliente. O cliente, ele tem que saber, né, se aquilo faz sentido para ele. Porque hoje o que a gente mais pega infelizmente, são clientes que aceitam um projeto que o arquiteto mandou, sabe, um copia e cola? Uhum. Né? Hoje em dia tá Ctrl+C, muito copia e Ctrl+V. cola de projetos. É. E a pessoa A vai e gente no faz. escritório, É. a gente faz um briefing, que a gente chama um briefing visual, que é quando o cliente diz 100 palavras pra gente aquilo que ele gosta. Então, ele vai escolhendo as imagens e ele vai dizendo o que ele não gosta e o que ele gosta naquela imagem. Então, ali a gente consegue entender o que ele não consegue dizer, expressar. Às vezes ele fala, eu gosto de rústico. Aí você coloca lá na imagem, tem Não, ele não gosta de rústico, ele gosta de madeira. Que aí, às vezes, você mostra uma imagem, aí fala, não, isso não, mas você fala assim, aí você pensa, mas é rústico. Aí você vai entendendo. Entendeu? E aí é uma forma também mais delicada da gente não deixar ele constrangido para Sim. pressionar ele a responder corretamente sobre os conceitos, que isso é um papel que a gente tem que exercer, não o cliente. Então, ele vem Exato. com a percepção de estética dele e responde isso através das escolhas das imagens. Não, e também tem uma questão também que acontece bastante. Às vezes o próprio arquiteto empurra aquilo, né? Tem alguns arquitetos que têm essa... Né? E é por Joga e isso que eu fala, abordei, isso aqui é falei, né, bom, isso aqui é bom para você. É importante o cliente falar,
ele se manifestar. Se falar, manifestar, olha, não são as exatamente. cores que- Aí entra o que você falou, É né? importante que a gente tenha foco nas pessoas, né? Exatamente. Não naquilo que a gente quer fazer ou naquilo que a gente acha bonito. A gente tem esse olhar, por exemplo, a gente pegou um projeto que a cliente é bem minimalista, né? Nossa. É bastante minimalista, então tudo cor mais neutra, tal. O mínimo possível, né? Se eu das fosse coisas. fazer totalmente do que eu acho bonito, do que seria ideal para mim, né? Eu falava, não, isso aqui eu talvez não aplicaria, Sim. mas para ela é importante. Exato. Né? Então a gente também tem que ter essa, A poxa, identidade pra ela. é ela que e vai é por isso que morar é ali. importante pegar as referências do cliente. É isso, porque você vai montando, de fato, Sim. a personalidade dele ali. E quando o projeto ficar pronto, não tem revisão, gente. Não é para ter essas revisões todas. A pessoa fala, o cliente está mudando o projeto. Ele está mudando o projeto porque ele não foi ouvido. Por isso que ele está mudando o projeto. Porque aí quando ele fala, eu quero uma alteração, quando está o executivo já pronto, é porque lá no processo inicial, ele pode ter dito, vocês podem ter conversado, mas ele não foi ouvido numa demanda. Claro, né? Não foi claro, exatamente. Claro. E uma coisa também que afeta bastante, pelo menos eu vejo assim, que eu já percebi, por exemplo, você vai numa Tokstok da vida, você vê aqueles ambientes já formados, prontos ali, né? Já tá com aquela estrutura. Às vezes a pessoa frequenta a loja, vê aqueles ambientes, fala, eu quero exatamente desse jeito. Aí, mas é como você falou, às vezes não vê se aquilo vai ser funcional para ela. Sim. Então isso aí também, de uma certa forma, meio que atrapalha, pelo menos eu acho mas que... mas quando você faz, por exemplo, lá a gente tem o briefing visual, também tem um briefing por ambiente. E nesse briefing tem todas as necessidades. Às vezes o cliente ele está pedindo alguma coisa que ele acha legal. Por exemplo, eu quero uma cervejeira e uma adega. Aí você fala assim, qual a sua frequência para tomar vinho? Né? Porque às vezes o ambiente não comporta. Se comportar, às vezes a gente nem questiona, mas às vezes a gente precisa fazer determinadas dar algumas direções para o cliente para que ele possa fazer umas escolhas conscientes. Qual a sua frequência para tomar um vinho? Quantas vezes você gosta mais de vinho ou de cerveja? Eu particularmente vinho. Como que você se imagina, eu faço o cliente, como que você se imagina lá usando esse ambiente? É com a família, tomando cerveja ou tomando vinho? Então, eu começo a fazer essas perguntas para que a pessoa reflita também sobre como ela vai se sentir mais confortável, né? Nosso papel é trazer soluções para aquilo que aquelas pessoas são, para a dinâmica daquela família, daquela instituição, né? Não inventar coisas. Bom, aí dentro disso, né? Promover interações positivas entre as pessoas e a natureza, né? Que justamente traz aquele senso de comunidade, né? Um senso de aproximação das pessoas, né? Que a gente precisa disso, né? De ter mais... Lógico que a gente está num contexto de gravação, mas esses momentos ali com amigos, né? Com pessoas queridas, com familiares, de fato, conversas ali. Então, os projetos sempre voltados para esse olhar, né, de promover essa integração para que as pessoas se aproximem e possam falar de tudo, né? Porque conexão, né? Traz se conectarem, né? Não só do dia a dia, de alguma dificuldade, né? Enfim, e de prazeres e dores ali. Então, assim, isso é muito importante. Incentivar o fortalecimento mútuo, a interconexão e soluções de arquitetura de forma integrada. Então, o que a gente fala? O ideal de um projeto biofílico é que ele traga soluções em arquitetura biofílica e design biofílico, né? Que ele integre isso, porque... Vou dar um exemplo, tá? É possível fazer um projeto biofílico num ambiente que tenha uma iluminação natural precária? É possível, porque a gente vai utilizar de recursos de iluminação artificial e tal, outros recursos. Mas o ideal é que a gente traga essas soluções, por exemplo, posso abrir uma janela maior para entrar mais luz natural nesse ambiente? Abrir possibilidades, né? Abrir possibilidades. Posso tornar esse ambiente com uma ventilação melhor, né? Como que eu posso, sei lá, de repente fazer uma iluminação zenital? O que eu posso trazer? Posso deixar com conforto térmico melhor? Posso deixar com conforto acústico melhor? Porque isso também interfere, principalmente em projetos em grandes cidades, né? Onde o ruído dos carros, né? E tudo barulho, mais... né? Barulho, às vezes interfere. Como que eu posso fazer a atenuação acústica disso? E aí você traz as soluções da arquitetura também, né, que envolvem arquitetura, também para o ambiente. Então, não só um desenho, por exemplo, uma escolha de uma textura, ou aplicação de um determinado vaso, ou iluminação, mas conjunto, estrutural ali, né? Tá?
E aí, essa parte é muito legal, eu adoro. Opa. Porque ela fala, ela esclarece de uma forma muito clara pra gente, para todos, o que é, de fato, como que é aplicado esses conceitos de biofilia. Então, de uma forma muito didática, que qualquer pessoa consegue entender muito fácil, né? Então, ali tem os grupos de estratégias, né? Então, se divide ali em 3. As experiências diretas com a natureza, então, tudo que você puder trazer do natural, que é a luz natural, ventilação natural, água, né? O aquário, ou o tanque de carpas, que é meu sonho. Animais. A questão do clima, você deixa uma janela para entrar um ventinho, né? Paisagens naturais, fogo, de repente pode ser um fireplace, pode ser uma lareira, tá? Aí, para o design biofílico, se envolve esse primeiro grupo, né, experiências diretas, e o segundo, principalmente, que estratégias indiretas, que são imagens da natureza, aquele ambiente, você fala assim, aquele cliente fala, poxa, eu não tenho como colocar um vaso de planta aqui. Não bate o sol, ou às vezes eu não tenho como cuidar, ou não tenho espaço. Aí você chega lá, você vê um quadro, no Albert, você vê um quadro de paisagismo. Então é isso, você de usar dessas imagens para trazer essas Pra sensações. remeter, Porque né? Que o são cérebro, as indiretas, né? o nosso cérebro, É. ele não faz essa distinção Sim. entre o que é real e o que é irreal. Que ele vê, ele... Ele entende, o nosso inconsciente absorve isso como É verdade. loucura, isso é Loucura. doideira. Total. Então, ele interpreta a imagem como se fosse real. Real. Tanto é que, às vezes, a gente está assistindo um filme, a gente não fica estressado. Ou então o negócio tá tão de ação que você fica assim, ó. Você fica com medo, aquilo você sonha depois. É porque o nosso cérebro, às vezes, tem essa dificuldade para fazer essa interpretação do real pro Que não é irreal, para real, ficção. exato. E aí, Exato. a gente usa desse gancho para fazer a biofilia Tudo acontecer tem nos solução, ambientes. gente. Tudo tem solução, basta você querer. Exatamente. Aí os materiais Com certeza. naturais, cores naturais, simulação de luz e ventilação, formas e desenhos, né? Evocar a natureza, a riqueza de informações, marcas do tempo, que é a questão de você trazer também objetos que às vezes são desgastados, por exemplo, sei lá, uma cliente fala, tem uma máquina de costura muito antiga da minha avó, que é aquelas que era de pedalar ainda, mas legal. mas como que isso eu posso aplicar? Não, vamos trazer, vamos colocar isso num lugar de destaque, que você consiga fazer uma conexão com essa memória afetiva da sua avó e tal, né? Que você se conecte com suas raízes, com seus valores, né? Então, isso que é o simbolismo ali das Às vezes marcas do tempo. daqueles toca-disco, né? Que... Isso, são peças que fazem sentido para aquela pessoa, que Pra tem um aquela pessoa. simbolismo, né? Sim. Da história dela. A geometria natural e a biomimética. E aí, o terceiro grupo diz respeito mais à questão de projetos arquitetônicos, em perspectiva e refúgio, complexidade de ordem, integração, espaços de transição, mobilidade, vínculo cultural e ecológico, que também a gente faz um projeto de interiores, mas para você, a gente, quando falando de desenho, acho que essas primeiras de design, as primeiras dos grupos a gente consegue trabalhar com maior facilidade. Então eu montei ali no próximo slide, vocês vão ver alguns exemplos do que eu estou dizendo ali, porque falando só a gente não consegue. Então ali tem Pra a vocês terem questão uma da... ideia melhor de como que funciona. Exatamente. A questão da luz natural, né? A ventilação natural, que às vezes, um corredor é muito fechado. Como que eu vou fazer ter ventilação aqui, natural? Sim. Uso de cobogós, né? Elementos vazados ali. A questão da água ali, no caso, a gente tem um aquário passando ali embaixo do piso. As plantas, né? Animais, ali eu coloquei cachorrinhos, porque, modéstia à parte, eu sou fã, né? Adoro cachorros. Mas outros animais, poderiam ser gatos, répteis, o que você gostar, mas que você coloque esses animais ali inseridos no seu habitat. Clima, né? Quando a gente fala de clima, a gente está falando de você ter acesso a se está ventando, se está calor, Sim. sentir a temperatura, porque às vezes a gente fica em ambientes com ar-condicionado, só com a ventilação artificial, você não sabe nem se está frio, se está O calor. natural você não tem nem ideia Exato. de como que tá. Não que às vezes é até bom, né? Não sair no natural, né? Né. Porque tá tão calor, às vezes, você fala assim, aqui tá uma delícia, não quero sair. Mas esse impacto que causa essa sensação do clima, ele é benéfico. Porque a gente se sente vivo. Você fala assim, bateu um ventinho, que delícia, né? Que bom. Paisagens naturais, né? Então, quando a gente fala de
otimizar, né? Não vou fechar uma janela, deixa eu ter acesso a isso, né? Não vou dificultar o acesso da vista, eu vou viabilizar. Lá no nosso escritório a gente tem uma janela que ela, do ponto de vista do piso, do nível do piso de porcelanato que tem lá, ele não ficaria acessível para as pessoas verem a serra. E aí a gente falei, não, eu quero que as pessoas sentadas na mesa, elas tenham a vista da serra, porque tem uma serra do Tapeti, né? E a nossa janela fica bem de frente. Então, eu falo, eu quero que as pessoas... Então, e aí, quando o cliente chega, as primeiras vezes que os clientes vão no escritório, a primeira coisa que eles falam, nossa, que vista, hein? Então, eu já fiz uma elevação de piso, né? De Já uns é um 15 atrativo, centímetros. né? É ali que ela sente, é um elemento a mais para ela sentir a importância desses elementos se inspire até colocar, né? E é tão atrativo tudo isso, né? Que a gente tá vendo, né? Luz natural, água, fogo, que é engraçado quando a gente chega principalmente eu que já fui para Campos do Jordão diversas vezes, que eu chego, que eu vejo uma lareira, você fica assim olhando pro fogo e você olha, não é? Aquilo te chama uma atenção. Te fascina, te né? Te fascina. A mesma coisa a brisa, que é o clima, o vento, você fica... Gente, é natureza, não tem como. Quando você vai num restaurante que você vê as carpas, né? Você para, você olha, você fica... Olha como você para e presta atenção. Você para Prende para a sua prestar atenção. Prende a sua... Exatamente. Nossa, isso é maravilhoso. Né? Então... São coisas que fazem... né? Tão importante quanto viver é se sentir vivo. São coisas que fazem a gente se sentir vivo, né? Lá em casa a gente tem também, né? Além da cachorrinha que a gente tem. A gente também tem a parte de plantas. Eu moro num apartamento, não é muito grande, mas a gente tem lá as plantas, né? E aí, às vezes, o meu marido fala, olha, é tão bom acordar de manhã, sentar aqui na poltrona, tomando um café e olhando para essas plantinhas. Olha só, né? Então, assim, a contemplação da natureza, como ela faz bem, como é benéfica para a gente. O fogo, né? Como a gente falou a Nicole citou a respeito, né? Pode passar para o próximo. E as experiências indiretas com a natureza é aquilo que eu tinha dito, né? Das imagens indiretas. Ali a gente tem exemplo de um quadro, dos materiais naturais. Hoje está sendo bastante popularizado o uso da pedra moledo, né? Nos projetos, felizmente, porque é um material lindo, né? Exatamente. E, assim, de infinitas possibilidades. As cores naturais. Aí você fala assim, mas eu posso colocar um pink? Você pode colocar um pink num projeto biofílico. Você vai colocar ele com parcimônia, né? Com um objetivo, com um propósito. Sim. Você quer fazer um lavabo todo com flores rosas e fazer alguma coisa temática? Dá para fazer, não tem problema. Mas qual é o propósito de você colocar aquela cor, né, ali? E aí, se o propósito estiver alinhado com o bem-estar, com causar boas sensações, ok, exatamente, né? Simulação de luz. Então, às vezes, um corredor que é escuro, né? Então, simula ali, de repente, coloca uma... iluminação é tudo, né, gente? Sim, Nossa, faz toda a diferença. Deus, é muito. A gente estava falando isso, estava conversando, explicando para ele, olha, quando você for orçar a iluminação, né? Porque a gente entregou o projeto e tal, e aí vai orçar a iluminação, se atente para ver se eles estão seguindo o que a gente especificou tecnicamente. Porque isso vai fazer total diferença, né? Exato. A gente faz um cálculo luminotécnico, né? Faz a indicação dos produtos, tem um objetivo naquilo, né? A iluminação vai muito do nosso humor, né? É. Tem dia que a gente chega, nossa, tô feliz, que é tudo claro, que delícia. Mas tem dia que você tá um pouco down, é normal, né? Você fala, hoje eu não cansado, tô né? cansada. Sexta-feira. Iluminação num projeto, gente, eu falo, ela é tudo. Eu pego bastante projeto, né? Casas que a gente entrega aí. Que eu olho e falo, nossa, o profissional que fez essa iluminação arrasou. Mas também peguei já projetos e falo assim, gente, cadê a iluminação? Não tem. É um plafon aqui, outra colada. É escasso, né, praticamente. Mas demais. Bem Esses dias eu peguei um projeto mesmo, a arquiteta, enfim, não foi, acho que foi a arquiteta, sim. Ela colocou uma iluminação inteira, reta, bem comprida, porém a iluminação voltada só pra cima. Nossa. Né? Ele era um suspenso, assim, em qual só pra ambiente que ela tinha colocado? Uma sala gigante. Nossa. Mas era só aquilo. Só aquilo. Ainda mais um ambiente aí eu que a sala que eu não vou ser... Eu vou falar
Claro vou que a gente tem defender, que ver o que foi vou defender a alinhado. eu falo, Exatamente, porque o que tem essa acontece, tem questão, algumas mas- situações que podem acontecer. Uma lógico, o arquiteto ter tido essa inspiração e aí sai da cabeça dele mesmo. Ou, às vezes, o cliente fala que ele quer, que ele viu, que ele foi em algum lugar, ele bate o pé que ele quer. E, se for um profissional que é ético também, ele vai, lógico, falar, olha, o ideal é que não seja assim devido a determinada função, dependendo do ambiente, das tarefas que vão ser... Explicar bem pro cliente, né? Pro cliente Explicar e entender tal, o fazer porquê, alguns né? questionamentos. Você não vai precisar de mais iluminação para cá, de repente, para esse ambiente, para você conseguir fazer uma leitura, né? Você não acha que precisa... Respondidas essas questões, às vezes o cliente persistindo, é natural que a gente especifique algo que tenha a ver com ele. Ou, às vezes, também, o cliente fala que foi o arquiteto, mas ele fecha uma coisa, faz outra e fala Existe que foi. várias, né? E aí, quando fica ruim, ele coloca a culpa na gente. Vai para né? vocês. Então, existe isso também, né? Então, é importante falar, porque eu já vi projetos de escritórios que eu admiro muito, né? Tive a oportunidade, fez o arquitetônico, mas fez com quem? Fez com tal escritório. Eu olhar e falar assim, isso aqui foi fulano que fez, mas ele tem os projetos tão maravilhosos, não tem a ver. Aí você vai Não tem muito a entender ver que com a pessoa foi... identidade Ela do fez escritório, né? De Ela fazer- fez o projeto, ela foi remodelando ele todinho. Aí chega no final, não ficou bom, ela não tem coragem de falar que foi ela que mudou, porque Ela ela fala sente que foi. vergonha, ela coloca o nome do Não dá pra profissional no Não jogo. dá pra entender. Não dá entra pra na entender, cabeça porque ela que as pessoas contratou pra fazem essas isso, coisas, né? gente. Não dá pra Na entender. verdade, dá pra entender um pouquinho, sim. É que a gente começa numa obra com um budget, a gente vai acabar na obra com outro budget. Então, o que acontece? É natural. Você vai diminuindo, vou diminuir aqui, vou diminuir aí, dá o que dá. Mas o ideal, É mesmo real. nessa Não. opção de diminuir, é você não alterar o conceito do então, eu ia projeto. falar isso Engraçado aí, que porque eles eu- alteram, né? E aí joga a culpa no coitado Mas do sabe- Aí você profissional. vai lá, Esse tá não- essa especificado parte que um eu falei que eu verde. não tô Você coloca um vermelho entendendo. com um amarelo, com um roxo. Ou E seja, aí- talvez o cliente ele não foi honesto com o profissional na hora de montar o briefing. Poxa, isso é muito chato, né? A Mas comunicação acontece. não foi, A comunicação não foi legal. não foi legal. Poxa, e a gente como profissional, a gente fala assim, caramba, eu achei que eu tinha sido claro. Não, e não foi. Mas acontece, Sim, infelizmente sim. acontece. São coisas que não dá pra falar que é a foi... vida que segue, se é. no final das contas ele tá É. feliz, tá tudo Sim, bem, tá tudo pode certo. acontecer várias situações aí, né? Exatamente. A simulação de ventilação, então, quando a gente fala de simulação de ventilação, é simulação de ventilação natural, tá, gente? Tá. Não é simulação, brincando, tem, faltou um natural ali. A simulação de ventilação natural, que pode ser através do ar-condicionado, então, conforto térmico é um fator importante também, né? Total. Né? A gente está falando disso aqui numa sala com ar-condicionado, né? E é exatamente isso. Se não tivesse esse recurso, como que estaríamos aqui? Já Então, queria assim, ó, acaba não logo esse é? podcast que eu tô passando salvou mal de aqui no calor. caso. então, um Valeu, Rafa. ventilador, né? Ajudou. Dadas o cenário, enfim, as condições, as preferências, né, de cada pessoa. A questão das formas e desenhos, então, também, olha, vou aplicar ali alguns formatos mais orgânicos, ou tem outras estratégias, não precisa, você não gosta de orgânico, tem outras formas também que são inspiradas na natureza, que também trazem esse mesmo efeito, esses mesmos benefícios que a gente falou. Evocar a natureza é sempre que possível trabalhar com elementos que tragam. Evoque ela, celebre Sim. isso. Não fale, A pessoa eu não vou... remete logo. né? Coloque isso, assim, de uma forma livre, assim, não fique com aquela coisa de, eu não vou colocar folha, eu não vou colocar flor, eu não vou colocar... porque não, vá nessa linha que dá muito certo. Inclusive, alguns móveis tá vindo com bastante, né, desenhos assim, espelho, Sim. sofá mesmo. Meu sofá em casa é orgânico também. Que É delícia. maravilhoso, gente. É diferente, não sei explicar, traz um É negócio tão charmoso demais gostoso. também, né? Tem uma elegância, né? lindo. Que... Ele é elegante também. É. Então, não precisa necessariamente a gente falar, vai ser biofílico, a minha casa vai ser de taipa. Não, calma aí. Vamos lá, com calma. Vamos analisar. Você gosta de um aspecto mais sofisticado no projeto? Vamos trabalhar os conceitos da biofilia dentro da sua visão de mundo, né? Da sua identidade. Eu gosto de materiais que têm um acabamento mais fino, né? Um design mais bem elaborado, mas voltado sempre com esse olhar, com esse propósito, né? De causar aí os benefícios, aí, o bem-estar.
riqueza de informações, então não é aquele ambiente monótono, sabe? Aquilo que só tem um sofá de linho, um tapete. Não sei. Muito minimalista também, né? Muito minimalista. Muito seco, muito sem detalhe. Então, coloque uma iluminação legal, que cause ali, o profissional dessa imagem colocou uma iluminação que causa um efeito de sombra bem interessante ali. Muito legal. Parece um bosque, alguma coisa assim, Sim. né? É lógico que ali me parece ser um ambiente temático de meditação, mas são Eu ia recursos... falar isso agora. É. Deu um ambiente para você relaxar e... Mas às vezes em Bom. projetos, por exemplo, de alto É. padrão, tem clientes que querem fazer um ambiente de meditação. Sim, Então, sim. traga isso, Hoje né? tem empresas, né? Eu tenho atendido 3 empresas eu já peguei, né? Com sala de descompressão. Peguei uma legal. arquitetura agora. Tem 3 salas de descompressão. Esse projeto caberia muito no cenário de sala de descompressão, maravilhoso. né? Que seria... Exatamente. Gostaria muito de ter esse espaço lá no escritório. Infelizmente, não incrível. tenho. Só a por metragem hoje ainda quadrada não. não me... Ainda não, ainda você não. vai conseguir, Ainda vai não. conseguir. Mas, assim, a gente sente falta, principalmente nos dias que a gente está mais com desconforto. Às vezes está com uma dor de cabeça, às vezes teve que lidar com uma situação Uma mais situação estressante, estressante, né? A mulher está com Um cólica. desgaste forte, E às emocional. vezes 20 minutinhos de uma soneca, você já acorda outro, né? Exatamente. Mas isso é comprovado cientificamente também, que 15 minutinhos, 20 minutinhos de Maravilhoso. sono, ele te restaura para você continuar o dia. Então, Bom, se eu tem uma sala de necessariamente descompressão- preciso, só não posso. Mas eu preciso. Né? Quando tem oportunidade, eu não penso 2 vezes. Eu também, eu sou dessas. Somos 3. Riqueza de informações, é isso que eu falei para vocês, aqui em relação à textura, à iluminação e outros elementos. Pode passar para o próximo. E ali as marcas do tempo, né? Você trabalhar com, às vezes, um tecido devoré, que parece já que está muito... Já foi desgastado, né? Algumas coisas que alguns objetos que denotem essa passagem do tempo. Fala, olha, aqui tem história, né? Trazer isso. Tem tecidos, tem papéis de paredes hoje também, né? Algumas marcas bem legais que trazem também assim. Sim. É maravilhoso, gente. Muito legal. A geometria natural, que ali a gente tem um exemplo do barro seco, né? Depois da lama seca, que dá aquele efeito de craquelado. Ali só um exemplo, né? Mas aí tem vários outros aí que são... diversos. Você observando, você percebe que tem ali uma sequência, né? Uma Sim. geometria, né? E a biomimética, que, por exemplo, as suculentas, né? Aquelas suculentazinhas, elas são um bom exemplo de biomimética, Sim, que são as sim. pétalas que seguem uma sequência, na questão da proporção áurea, né? Que é aquele cálculo que a gente faz ali do círculo circadiano, que tem aquela proporção matemática e tudo, e a Muito gente legal. percebe que na natureza, né, tudo segue essa ordem. E aí também trazer esses elementos ali para dentro do ambiente também. Muito bom. Faz muito sentido. Aquele ali também achei muito legal, esse canto de sofá com essa cúpula no entorno, né? Porque dá aquela sensação de refúgio, né? Maravilhoso. Principalmente no dia a dia, eu preciso ficar ali mais quietinho, né? Se ficar num ambiente que parece um casulo, olha, também já traz uma boa sensação ali, um relaxamento. Pode passar para o próximo. Aí eu vou falar um pouquinho ali, né? Fiz algumas pesquisas e aí a gente traz a questão do Albert, que eu falei do Albert Einstein, hospital aqui em São Paulo, do projeto que foi desenvolvido em 2020, então provavelmente já foi implantado lá. Olha que lindo. Da parte que vocês percebem que ali tem a questão da integração entre as pessoas, as formas orgânicas e todo um paisagismo no entorno, né? Então, extremamente biofílico. Moradias infantis, ali no Tocantins, onde você pode observar que tem a parte das hortas, ali também o uso de madeiras, né? E também uma praça extremamente integrativa ali, né? Para a interação. O edifício Kengokuma, em Milão, né? Então, olha, ele está em construção, mas você vê que é um projeto extremamente biofílico, privilegiando o uso de vidros, né? Ali nos seus fechamentos, nas suas vedações. Então, você não vê paredes, né? Você vê só o envidraçamento. Então, com uma iluminação bem favorável. A sede da Amazon em Seattle, que eu acho que é
icônico, assim, né? Tenho até muita curiosidade de ver. Aí ela estava nessa imagem ela estava na fase final ali, né? De formação dessa cúpula. Na próxima imagem eu vou mostrar para vocês o interiores dela. Ali na primeira imagem, tá vendo como ficou? Olha que maravilha, gente. Então, Sensacional, sensacional. eles trabalharam com esse conceito. Aqui na imagem à direita a gente tem o Hilton Garden Inn, que ele fica na Rebouças, esse aí especificamente, eu estive nesse hotel. E aí a imagem de um dos apartamentos deles. Mas o Hilton, quando você pisa no hall de entrada, você identifica a biofilia. Desde o início nos corredores. Já nos primeiros passos ali que você dá. Você pisou, você fala, não, que é Mas biofílico. É Tem biofílico. tudo, Aqui em São Paulo, totalmente. Por exemplo, não é sempre, gente, que eu vou no Cidade Jardim, mas quando dá, né? Você entra, é um dos shoppings maravilhosos, a hora que eu entro, que eu vejo aqueles corredores, que eu olho pra cima, que eu vejo aquele monte de árvore, de mato, assim, maravilhoso. Sim. E aí você tem contato com a natureza, porque você já vê o céu tudo aberto. Né? O Cidade Jardim é maravilhoso. Sim. Outros shoppings poderia ter Você essa... vê que as pessoas, as empresas, né, que já estão fazendo essa leitura sobre essa demanda social que a gente tem, elas já estão um passo à frente, né? Uma observação importante quando a gente fala de paisagismo você falar sobre as experiências indiretas, né, que é usar os quadros também de paisagens, né, como recurso de plantas, mas também as plantas que são as permanentes, né? Então, eu não consigo cuidar de planta, eu vou fazer esse jardim gigantesco, depois aqui ele vai secar, eu vou ter um prejuízo, eu não consigo cuidar, não tenho quem cuide, não quero ter um custo com manutenção, também tem isso, né? Que tem os Quando você fala de orçamento, preservados, né? Que são folhas secas. Os preservados, permanentes, né? Os semi-preservados, né? Então, você fala de algo que é possível você aplicar sem ter ali um custo de manutenção alto, né? Porque isso é quando você fala de um projeto corporativo, comercial, mas eu vou ter que gastar, isso vai ser mais um custo na minha receita mensal, né? Não, então vamos pensar num recurso. E aí, como eu disse anteriormente, o cérebro não faz a distinção se é natural ou se é artificial. É lógico que além as plantas naturais trazem outros benefícios que não só o visual, né? A respiração, mas né? a respiração, o ar, tem a algumas do ar, né? questões que vai muito mais além. Mas é um recurso válido. E é tudo integrado também. Eu não tenho espaço para colocar plantas ali, não é um espaço fechado, né? Tudo integrado, então não tem um espaço para pôr planta mesmo. Sim. Então eu recorri ao jardim vertical, que a manutenção é zero, gente, maravilhoso. Sim. Mas se você puder e tiver a oportunidade de colocar o natural mesmo e tiver como cuidar, né? Sim. Manter, né? Sim, ainda que você faça um mix. A gente já fez projetos no escritório que eram um mix. Eu fiz um jardim vertical natural na área gourmet da cliente e na parte interna do imóvel, como eram vários vasos, ambientes e tal, a gente trabalhou com planta permanente e semi-permanente. Legal. Faz essa mistura, né? Muito bom. Semi-preservada, desculpa. Falei alguma coisa. Loja da Hermes em Paris. Então, aí você vê que uma loja, né, desse padrão, né, uma grife, com esse destaque, esse patamar, ela fez um projeto que ali tem técnicas de biomimética também, né, geometria. Primeira loja da Apple na Índia é um projeto completamente biofílico. É que aí eu não coloquei a fachada porque não cabia, porque eu coloquei as fachadas anteriormente. Sim. Aqui a gente está falando de interiores, mas a fachada deles também completamente biofílica. E aí você fala, a Apple, né, a Amazon, falando de Amazon, de Apple, de Hermes, né, do Albert Einstein, para eles terem essa perspectiva, né, essa visão já apurada e quererem aplicar isso, é porque alguma coisa também eles já estão avançando, né, nesse sentido de pesquisa e tal, né? Então, como dizem os estudos, né? É estudado, comprovado cientificamente. Então, as empresas que estão um passo à frente têm muito a ganhar. Sim. Não seria diferente se as empresas por exemplo, você fala assim, o ideal antigamente a gente tinha um padrão de você entrar numa loja, tem um monte de informação, aquela coisa de colorido, várias pessoas, né? Você entrava numa loja de telefonia, aquela
tudo colorido, pessoas Né? sorrindo, luz, né, tudo muito assim. E aí você fala assim, o comportamento das pessoas era comprar por impulso, só que hoje ninguém compra mais por impulso. Exatamente. As pessoas desenvolvem um longo processo de pesquisa. E aí ela entrando numa loja da Apple, ela vai ter tranquilidade para ouvir o que um vendedor tem a dizer, né? Quando a gente fala de um escritório, o que eles estão pensando ali também, né? Porque ele, possivelmente, nesse escritório trabalha a parte das pessoas que produzem as informações ali, né? Trabalham com o desenvolvimento ali dos produtos da Amazon, enfim. Então, o que eles estão querendo causar, né? Essa é a minha pergunta, né? Qual que é as sensações que eles estão buscando causar? Tranquilidade. Onde eles viram que isso é rentável, né? Eu falo por mim, eu não entro numa loja brava ou irritada para comprar alguma coisa. Eu entro numa loja quando eu estou feliz. Exatamente. Que o cliente, ele compra quando ele está feliz. Sim. E aí, se você passa num ambiente que é convidativo, as suas chances de comprar tranquilamente e ficar satisfeito com aquilo que você fez. Porque você fez num ambiente em que você estava se sentindo seguro, aí a gente volta lá para as sensações, né? Segurança, né? Conforto, atenção, a cognição funciona melhor, né? A escuta é melhor, a interação é melhor. Exato. Né? Pode passar para os próximos, que eu vou falar um pouquinho dos projetos do Totum. Não sei como que está o nosso tempo. Deixa eu ver aqui. Nós estamos com quanto daí, Rafa, já? 1h10. Já estamos, eu vou falar um pouquinho alguns dos últimos projetos realizados ali pelo Totum. Pode passar. Então, aqui é um projeto de uma área gourmet e área externa, né? Onde a gente utilizou a piscina com formato orgânico, né? Maravilhoso, olha. Sim, o fireplace, tá abaixo do nível no mesmo nível da piscina ali. A área gourmet, né? Ali as plantas, né? Em todos os formatos e materiais voltados para os conceitos de biofilia. Sim. Tá? Pode passar para o próximo. Aí a gente fala de um apartamento. Olha que legal, olha que bacana, tá vendo? Ó, a gente tem iluminação natural, a gente tem pedras, a gente tem mato, né? Paisagismo. Olha que delícia, maravilhoso. Sim. E aquela luminária também, ela é inspirada num botão de flor. Que linda. Ali não dá para ver os detalhes, mas ela é inspirada num botão de flor para que vai abrir, assim, então ela é bem bonita. Que legal. Aí o tapete orgânico, os materiais, as cores, o detalhe do teto, né? Onde a gente trabalha ali com ondas, né? Um detalhezinho. Eu gostei daquela ali também, ó, que tem um instrumento ali, ó. Então com a alma cliente também, né? toca órgão, né? Que é aquele piano eletrônico, e aí também vai ali, Muito ela bom. pediu para colocar. Enfim, todos os recursos que a gente pôde colocar para ter esse resultado. E aí, dentro daquilo que eu expliquei para vocês, ali foram empregados. Muito bom. E corporativo comercial. O curioso desse corporativo ali, que é uma sala de uma empresa. Masculina, né? Olha lá. Curiosamente, o cliente falou, olha, a demanda dele, eu quero ter um ambiente, fazer um ambiente, formar esse ambiente para que quem trabalha aqui se sinta mais calmo, mais tranquilo. Gostei desse seu cliente. Eu também gostei. Já me simpatizei com ele. Ele é um querido ele tem mesmo. essa preocupação com o cliente dele, né? Porque, olha, ele é muito preocupado com a parte de gente ter essa... Então, mas essa visão está mudando. Entende como está mudando? E aí, nossa, eu quero um ambiente onde as pessoas se sintam bem. Ele não tá, porque ali ele não é um escritório corporativo. Ele trabalha, os clientes dele ali, né? Quem fala clientes são os funcionários dele, né? Os colaboradores da empresa. Não são... Ele recebe poucas pessoas ali que vão comprar do trabalho dele, dos serviços dele. Mas a intenção é que as pessoas se sintam bem, que faça bem para elas. E elas voltam, né? E aquele lado que a gente estava até falando da gestão de pessoas, né? O cuidado com elas o próximo. voltam, elas gostam. E aí quando você fala também, a gente não tem uma amiga que é da parte de RH. Beijo, Letícia, se você estiver me assistindo aí. Ela é psicóloga especializada em treinamento, né?
E aí ela falou que ó, absenteísmo tem muita relação com o salário emocional que as empresas proporcionam, né? Que hoje você fala de remuneração ali. A remuneração é em dinheiro, né, em recurso que você dá, seja em benefícios, ou, enfim. E ao salário emocional, que é como as pessoas se sentem trabalhando para você. Isso é muito importante. Isso se chama... Principalmente quando a gente fala de... É uma pesquisa de clima. Você tem que saber como que é o clima na empresa. Como é que elas se sentem. Né? Então, isso é muito importante. Maravilhoso. Que a grande maioria das vezes as pessoas se sente negativo, né? Como que ela vê a sua empresa? Como que ela enxerga? Então, isso tem a ver com aquele primeiro índice que a gente falou, né? Dos 87% das empresas registrarem afastamento por motivos de saúde, 51% por ansiedade e tal. Tem tudo a ver com aquele tópico. Então, está se refletindo no mercado de trabalho. E aí, essa empresa especificamente já veio com essa demanda porque ela trabalha com a parte de serviços e tal. Então, muitas pessoas, né? São muitas pessoas envolvidas. E aí sentiu intuitivamente essa necessidade e veio, felizmente, com essa demanda. Olha, eu quero um ambiente... Eu falei, nossa, prato cheio pra gente, né? E super aprovou o projeto. Esse projeto já está em execução. Ali é um salão de cabeleireiro, que esse já está pronto. Eu não tinha imagens com ângulos tão bons, porque na hora que tá mudando tudo, né? O projeto comercial é aquela loucura. Você tá finalizando, as pessoas estão entrando, já é uma coisa meio... Mas esse foi um projeto comercial que a gente realizou, ficou muito fiel a isso que foi projetado, né? E aí, também utilizamos das cores, né? Da iluminação, ali o papel de parede também. É lógico que aí, nesse especificamente do salão de cabeleireiro, a gente conseguiu colocar alguns elementos, mas ele não pode ser considerado completamente biofílico, porque não atende a todos. Mas sempre que possível, a gente coloca, que a gente sabe que algum impacto vai ter. Sim. Vai causar. Né? E aí tem a questão, a gente utilizar de arcos e tal, para trazer um pouco da questão da história, né? Sim. Ali. Do autocuidado, né? Dos arcos, né? Os salões mais antigos, né? Que tinha aquela... E as casas também, lembra? As casas, né? Pra você passar de um cômodo pro outro, tinha aqueles arcos. Tem a ver com o público também, que frequenta o salão, e aí assim por diante. Show. E eu acho que, da minha parte, Acabou, seria legal. isso. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Olha, foi muito bem apresentado. Muito com bem. certeza a gente adorou o resultado. Exatamente. E é um assunto... Tentei organizar mais para que vocês conseguissem... Não, foi a gente super, conseguir deu pra falar. entender perfeitamente. Ficou o famoso simples, mas objetivo. Sim. Conseguiu passar a mensagem, né? A importância, e né? você que tá aí, que assistiu a gente, né, até aqui. Exatamente. Você conseguiu entender agora o que é o biofílico? Tenho certeza que você tá um pouquinho em dúvida, né? Mas a Cris foi muito bem, assim, explicativa, né? Exatamente. E não é só verde, é o clima, ventilação, iluminação, pedra, paisagismo, temperatura. Então, olha quantas possibilidades. São todas essas coisas que são interligadas, E eu né? acho importante, né, para quem está em casa nos assistindo, pensar assim, olha, eu não posso fazer uma reforma de grande impacto, mas comece a pensar em trazer esses elementos. Se hoje o seu cenário eu vou reformar esse ambiente, vou colocar um papel de parede, vou revisar essa iluminação, vou colocar uma planta, se hoje é o teu cenário, utilize disso. Né? E vai mudando Comece a ir nessa direção. Exatamente. E quem vai precisar, né, fazer uma reforma ou construir, já comece a olhar com essa, Fica a dica aí, com essa galera. perspectiva, porque a gente precisa, né, como me fala, depois do biofilia significa amor pela vida, e o principal objetivo é trazer felicidade. Exato. Então, eu acho que é tudo que a gente precisa, né? Felicidade é te ver na Podia minha até colocar companhia. esse final aí pra gente. Gente, muito obrigada, Cris, viu? só agradeço. Sucesso, tá? A gente só tem mesmo te agradecer por você trazer essa questão tão importante, né, Nini, pra Exato. gente, né? E que mais pessoas possam conhecer esse teu perfil, né, de trabalho e aderir, né, pro seu dia a dia, que é importante, Com né? certeza. Sim. E como a Nicole até colocou agora, a biofilia ela vai muito mais além do que um verde, uma planta, né? Tem muitas outras questões que envolvem, né? Sim. Então é importante você entender sobre esse conceito. Então a gente só te deseja
Sucesso. Volte Obrigada, aqui gente. mais vezes para você. Pra falar sobre outros temas. Outros temas. Já está convidadíssima, tá? Te agradeço. Sim, agradeço muito. E você, minha parceira. Obrigado. Obrigada Obrigada pela a você. atenção, pelo Gostou? convite, Eu adorei. pelo respeito com o nosso escritório, comigo. Imagina. Obrigada. A gente que agradece. E o nosso muito obrigada, né? pra Muito galera obrigado, aí. gente. Ó, aproveita agora o momento, ó. Deixa o like, deixe nos comentários o que vocês acharam, né? Compartilhe isso para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa aula maravilhosa que a Cris aqui nos deu hoje, que acho que é muito importante, é muito válido para todos nós, né? Independente. E é isso, compartilhe E a aí. nossa eterna gratidão. Eterna gratidão. E ó, ativa o sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de Exato. tudo que tem aqui no canal. Eu, Nicole Dias, fico por aqui. Eu, Vinícius, também. Saúde para você e para sua família. Um abraço e até a próxima. Tchau. Valeu.